Muito difícil e a gente está numa situação em que os governantes precisam reagir. Até agora, o governo brasileiro já anunciou uma série de medidas, elas somam mais ou menos 200 bilhões de reais, mas nas últimas horas, Mari, muitos economistas e muitos empresários passaram a refletir, a analisar esses números, principalmente comparando com outros países. E está ficando cada vez mais claro que a reação brasileira ainda é um pouco tímida, né? Se você fizer uma comparação do quanto o Brasil já anunciou em medidas, né, em estímulos econômicos, na comparação com o tamanho da economia, o Brasil tem mais ou menos 2,5% do PIB em estímulos econômicos. Dava para ser diferente nesse momento? Então, tem países que estão muito mais agressivos. A Alemanha e a Espanha, por exemplo, estão se preparando para gastar mais de 10% do PIB em medidas desse tipo. Quatro vezes o que a gente está gastando. 4 vezes. Os Estados Unidos tentaram um valor próximo de 10% do PIB, não conseguiram. Ontem o governo Donald Trump sofreu uma derrota no Congresso e devem reduzir para mais ou menos 5%, mesmo assim o dobro do que o Brasil está aplicando. Então, e quando a gente fala de PIB, o PIB dos Estados Unidos é bem diferente do PIB do Brasil. Sim, né? exatamente. Então, 5% de lá é muito mais dinheiro. A gente compara com o tamanho da economia para ser uma coisa comparável, assim, né? Proporcional. Mas para você entender, assim, as medidas em todos os lugares, seja na Ásia, seja aqui nas Américas, na Europa, são mais ou menos parecidas. É para proteger as pessoas mais vulneráveis, os desempregados, os pequenos negócios. O receituário de todo mundo está mais ou menos parecido. O problema que os economistas começaram a citar neste fim de semana é que a dose no Brasil talvez seja muito pequena. É como se basicamente a Alemanha e a Espanha estivessem se preparando com 10 comprimidos por dia. Os Estados Unidos com 5 e a gente só com 2,5. Mas é difícil também saber qual é a prescrição nesse momento. Sim, exatamente. Mas o fato é que há a percepção crescente de que a nossa dose é pequena. Inclusive, neste fim de semana, houve uma teleconferência com mais de 10 mil pessoas conectadas, com vários grandes nomes do empresariado e do mercado financeiro. O presidente da XP Investimentos, que é o Guilherme Benchimol, um nome muito conhecido aí no mercado financeiro, ele liderou essa teleconferência e ele pediu, literalmente, que o governo brasileiro adotasse uma espécie de plano Marshall para reagir ao coronavírus. O que é o Plano Marshall? O Plano Marshall é talvez um dos grandes planos econômicos da história do mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos apoiaram a reconstrução da Europa. Então, para vários empresários, o que a gente precisa é algo nessa magnitude, algo muito grande. Então, o empresariado, muitos economistas estão deixando de lado aquela preocupação fiscal, né, a preocupação de termos de ajustar as contas públicas, para focar nisso, na sobrevivência das famílias, na sobrevivência dos negócios, para além, obviamente, da primeira preocupação, que é a preocupação com a saúde. Mas, então, depois da saúde, o que todo mundo está pensando, muita gente está pensando, um número maior, cada vez maior de pessoas estão pensando e debatendo, defendendo, o governo precisa colocar dinheiro na mesa para proteger pessoas e empresas.